de águia. Eles correrão e não estarão cansados, e eles caminharão e não desfalecerão. E você senta glorificando a Deus. Irmãos, quando nós abrimos a nossa Bíblia, o livro do profeta messiânico Isaías, nós vamos entender, para quem gosta de Bíblia, eu sei que esse aqui já ama a palavra, o livro de Isaías é um livro que torna-se um nome já, com a própria revelação messiânica, porque ele viu há 758 anos antes de Cristo se manifestar o que ele haveria de fazer pela minha vida e pela tua vida. Aleluia! Se você olhar o capítulo 53, está fala a missão de Cristo, quando ele vem na terra encarnado. Quando você vai estudar o livro de Isaías, do começo ao fim, segundo os teólogos, Isaías nada mais é do que um resumo prático de todos os 66 livros da Bíblia. Por isso ele contém 66 livros. Quando nós vamos observar a chamada de Isaías, o livro, por não estar organizado da forma correta, como a Bíblia de Jerusalém se encontra, a Bíblia Sagrada vai revelar primeiro a missão dele, depois vai revelar o chamado que ele recebeu de Deus. Quando você vai para o capítulo 3 de Isaías, ele começa a profetizar, exercer o seu chamado e a missão que Deus deu. Quando você vai para o capítulo 6, você vê Deus chamando ele para a obra. Pode ser que alguém conjecture e diz que isso acontece porque Deus primeiro prova para depois aprovar. Eu prefiro acreditar nos termos teológicos e nos termos da palavra, que é Deus chama, revela o propósito, só o início para ninguém se dispersar. Por isso, a Bíblia diz, e é bem claro, e alguns filósofos contam, que melhor do que o princípio das coisas são o final delas. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus, ele chama ele para o seu ministério, e na sua primeira profecia, é o único texto da Bíblia que Deus vai tocar no homem, especificamente, nas coisas de âmbito espiritual e material, e também doutrinária, para alguns, porque são doutrinas humanas, não doutrinas bíblicas da parte de Deus. Porque quando você lê o capítulo 3, a partir do verso 18, Deus vai começar a requerer e arrancar dos homens, das mulheres, daquele tempo de um profeta Isaías, tudo que eles sabiam, tudo que eles tinham, até coisas que para nós, aparentemente, nos dias atuais, parecem coisas assim, tão sem propósito, uma coisa tão simples, uma coisa que não acomete a nossa vida, a nossa alma, não atrapalha a nossa vida espiritual em nada. Mas quando nós vamos observar o texto no capítulo 3, nós vamos ver que ele vai dizer, por profecia, Deus usando a sua boca de uma forma profética, que Deus vai dizer que Deus vai arrancar o pão, o sustento, a água, o sacerdote, o levita, o capitão de 100, o capitão de 50 e assim por diante. É só perca. E Deus começa a falar para o povo de Israel que vai substituir esse que já tem experiência em uma boa bagagem para exercer a função que ele tem dentro do reino de Israel. Eles vão, aleluia, ser substituídos por pessoas inexperientes. Quando você vê todo esse contexto, Deus está dizendo que ele vai trazer um caos. Muitas vezes nós não entendemos nossa vida porque coisas ruins vêm acontecer na minha vida, na tua vida, tanto espiritual quanto na vida material, quanto na vida financeira, quanto na vida sentimental, quanto na vida conjugal, quanto na vida familiar, quanto na saúde, quanto em todas as áreas que a gente tem, porque nós somos seres humanos. Só que muitas das vezes esse propósito é simplesmente para Deus nos alinhar. É simplesmente para Deus colocar nós no lugar da bênção, no espaço geográfico preparado para o qual Ele já tem determinado para que nós venhamos ser abençoados. Talvez ao longo da sua vida você comentou em vários lugares, mas Deus te trouxe aqui para ser pastoreado por essas pessoas que são homens e mulheres de Deus, para ter o Espírito Santo dele sobre a vida dele, para poder virar a chave e subir o nível, porque Deus ele vai arrancar algo da minha vida e da tua vida, toda vez que Ele quiser subir o nível espiritual, para que nós possamos acessar uma unção, um ambiente e coisas novas. A Bíblia Sagrada vai dizer então que Ele arranca, mas depois, quando você vai acompanhar a partir do capítulo 41 até o capítulo 43, Deus ele vai mudar o diagnóstico e Ele vai trazer o quê? Um tempo de restauração, porque no coração
coração do povo houve arrependimento, porque no coração do povo ele houve o entendimento de que Deus, ele agora teve a liberdade, foi entregue na sua mão o domínio e o governo, para que ele possa tomar todas as decisões. Coisa boa é eu e você colocar na mão do Senhor o controle da nossa vida, porque quando nós observamos desde o capítulo 41 ao 43, ele vai dizer algo que vai alegrar o teu coração aqui nessa noite. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que se você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se você passar pelas águas, você não vai se afogar. Ele vai dizer para a tua vida e para a minha vida no capítulo 61 que as promessas dele vai se cumprir na minha, na tua vida, como dizendo sobre posicionamento no versículo 1: levanta-te e resplandece, porque já vem descendo sobre ti a minha luz. Não é a luz que acompanha a eternidade, é a luz da glória de Deus, é a Shekinah, é a unção de Deus. É o renovo que nessa conferência, do primeiro dia chamado hoje até o último dia, o Senhor vai revelar para o meu e para o teu coração. Mas no mesmo capítulo de Isaías, capítulo 61, ele vai dizer: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Pastor, você veio falar sobre Isaías? Não, eu vim falar sobre o Deus da palavra. Eu acredito que quem está aqui nessa conferência, nessa noite, recebeu uma promessa, mas durante esse caminho, o percurso para tomar posse do milagre da promessa que Deus te fez, talvez venham situações que vêm te deteriorando, vem situações que vêm tocando a tua alma e trazendo tristeza, e até mesmo por um tempo achando que Deus está tardando, ou que Deus falhou, ou que Deus virou as costas para você, ou que até mesmo ele desistiu das promessas que ele te fez. Mas eu venho aqui nessa noite, depois de andar 550 quilômetros nessa madrugada, mais 150 para chegar aqui, para te dizer: o Deus dessa conferência, o Deus dessa palavra, o Deus do renovo, ele está neste lugar. E ele está vindo no começo dessa mensagem que eu sou igual carro, que eu começo devagar, mas daqui a pouco as turbinas ligam, eu dou lugar para o guerreiro. Ele está dizendo para você: fica tranquilo, não se desespera. Eu, quando estou no silêncio, eu estou trabalhando. Eu não sou como alguém que quando está no silêncio está descansando. Não, eu estou preparando o lugar, eu estou preparando o ambiente, eu estou orando o teu coração para revelar para você nessa noite, não aquilo que eu já disse sobre o teu respeito no teu passado, não, mas eu vim renovar as minhas promessas e trazer algo novo na tua vida nesse tempo. O livro de Isaías, capítulo de número 30, que antecedeu, que eu ia ler no começo, ele vai falar sobre, aleluia, o kaved, que no hebraico quer dizer o peso da glória. Quando você vai falar sobre uma conferência que fala sobre renovo, você tem que entender que a unção de Deus tem peso. Se a unção de Deus tem peso, é o capó de Deus, que é o que? Nada mais. Deus trazendo para a honra, Deus trazendo para o despertamento, Deus trazendo para você o peso da responsabilidade, da unção que ele já liberou, mas que, como já foi pregado aqui nesta noite, a glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira. Então eu renovo com outro versículo: a unção de Deus vai vir recalcada, sacudida, transportante. Eu estou sentindo ele aqui, aleluia. Então, quando você vai ver o contexto de Isaías 30, no capítulo 41, você vai ver que Deus, ele já está dizendo: o ciclo está mudando. O princípio é esse: o ciclo do desânimo, o ciclo de morte, o ciclo de ruína, o ciclo de destruição, o ciclo de escravidão, o ciclo, aleluia, de maldição está sendo quebrado. Por quê? Porque a unção que despedaça e quebra todo mal e jugo, ela vai ser começar derramada sobre a tua vida. Abre a tua mão que eu vou profetizar de olho aberto e vida aberta. Deus, nesta noite, ele está liberando, nessa primeira noite da conferência, liberdade aos que estão cativos até hoje. Aquilo que não estava andando, aquilo que não estava prosperando, aquilo que você estava até dentro da sua mão, aí a matéria-prima, mas não sabia como fazer isso, multiplicar isso de uma vez na tua vida. Hoje o Senhor abre os teus olhos como os olhos de águia, com uma visão potente para mais de 10 mil quilômetros, de 10 mil metros de distância, para você enxergar algo sobrenatural que Deus já colocou na tua mão. Você não vai fazer coisa nova, ele já colocou na tua mão e ele está te dando sabedoria e despertamento para você saber usar o que ele está colocando nessa ferramenta. E ele está
dizendo nesta noite, a primeira coisa que eu abro é a visão, porque quando eu abro a visão, eu abro entendimento, eu abro o céu para potencializar o céu e o projeto que eu tenho colocado na tua mão aqui nesta noite. Vamos lá, a Bíblia Sagrada vai dizer, aleluia, então no livro de Isaías, coisas espirituais. Que coisas são essas? O pastor já falou. Quando a Bíblia fala sobre a águia tem a peculiaridade de conseguir, aleluia, quando chega um tempo determinado de se renovar. A Bíblia fala, a história fala, a ciência fala, que algo que é peculiar da águia, ela usa, aleluia, como um avião também, o vento ao contrário, para poder impulsionar ela para o propósito. Pastor, não estou entendendo o que Deus está dizendo. Vento e prova não vem para matar crente. Aleluia. Os meus pastores sempre ensinam uma coisa: faça do limão a limonada. Como é que é isso, pastor? Quem tem visão e sabedoria, ele não vai, aleluia, desperdiçar energia nem força para poder alcançar qualquer tipo de coisa. Não, ele vai usar a adversidade como energia, sinergia, para te levar aonde o Senhor está preparando para a tua vida. Pastor, eu estou entendendo. Quando o vento está forte, você consegue, aleluia, fazer um avião decolar. Quando o vento está forte, a águia consegue alcançar voos mais altos. Quando o vento está mais forte, aleluia, você consegue, aleluia, usar a resistência do ar em seu favor. Não estou entendendo, pastor. Quando as potestades, os principados, as hostas malignas da maldade, quando Satanás se levanta, quando alguém quer te perseguir, porque você é uma águia de Deus, porque você é uma, aleluia, a águia é usada como uma simbologia real de coisas, aleluia, valiosas, de reinos, de impérios poderosos na terra, por exemplo, Roma. Por quê? Porque não é para qualquer pessoa que nós estamos pregando, e não é para qualquer pessoa que está neste altar e nem ouvindo aqui nessa noite. Por isso que a Bíblia fala assim, que nós vamos ser colocados aí na mesa dos príncipes dessa terra. Porque são pessoas que receberam dons, habilidades como todo mundo, mas o santo é só para aquele que conhece o Senhor, adora Ele em espírito e verdade, e conhece o Deus da palavra na sua intimidade e profundidade. A Bíblia está dizendo para nós aqui que o quê? Antes de nós usarmos a nossa força para poder tentar, com a nossa força no nosso braço, tentar sair da situação da luta e da prova, não. Usa a prova em teu favor, usa a dificuldade, a crise em teu favor. Deus é especialista em trabalhar no meio da crise. Pastor, me dá uma prova. Quando a Bíblia Sagrada diz que por uma certa vez o povo de Israel foi afligido, quando o primeiro rei de Israel foi ameaçado e assim chegou ao final dos seus dias, por nome de Saul, a Bíblia vai dizer então que a sua conserva pega o neto de Saul por nome de Jonathan. Ele vai pegar e vai sair, aleluia, do lugar onde ela está, do palácio, com zelo, aleluia, pela vida de um menino que era filho de Jonathan. Ela vai sair, a Bíblia vai dizer que o menino era santo, a Bíblia vai dizer que ele era perfeito, aleluia, só que por causa do zelo e a falta de direção de alguém que não tem a visão e saber o que deu, que colocou no trono, que colocou, aleluia, uma promessa, e disse que não ia faltar ninguém no trono de Saul. Aleluia, é um Deus que cumpre as suas promessas, e cumprir as suas promessas, Ele tem poder para proteger quem está no trono, a sua descendência, até a última geração. Alguém que está lá ouvindo a palavra, que ouviu a promessa, que Deus fez, Deus fazer os seus feitos, mas que na hora da crise, da dificuldade, não creu. A Bíblia Sagrada vai dizer então, por causa da incredulidade dela, o menino cai de um animal que ela estava montada quando ela tentava fugir, e a Bíblia vai dizer que o menino fica aleijado. O menino sai, aleluia, de Jerusalém e vai para a terra de Lodebar. Quando ele vai para a terra de Lodebar, ele vai para a casa de Maquir. Quando ele chega na casa de Maquir, aleluia, ele vai ficar ali por longos anos. E esse tempo vai mostrar que Deus trabalha com o tempo. Lembra que a pastora pregou aqui no começo do culto que a águia, quando ela vai subir de nível, quando ela vai ser renovada, ela depois do período de 40 anos, ela vai ter que, aleluia, se automutilar. Sabe por quê? Aleluia, porque muitas das vezes Deus vai nos levar para o deserto, Deus vai levar para o Egito, Deus vai levar para a caverna e vai usar o tempo, o silêncio dele, que são coisas que machucam a nossa alma, sabe para quê? Para arrancar de nós tudo aquilo que está impedindo nós subir o nível e acessar o milagre. Pastor, e de vez em quando Deus ele trabalha de uma forma, quando ele quer nos ensinar
ensinar, nos fazer amadurecer, de adquirir conhecimento, para ter estrutura, para quando a bênção chegar, o diabo não vem saquear e nós mesmos não destruir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Deus levanta pessoas para estar do nosso lado, para ser os nossos mestres, para ser os nossos ensinadores. E a Bíblia vai dizer que Deus coloca Mefibosete no Lodebar, na casa de um homem chamado Maquir. Se você procurar história teológica e vai procurar, você vai achar e encontrar isso. Maquir era um homem conquistador. Maquir era um homem que ele era um desbravador. Maquir era um homem que tinha fama. Maquir era um homem que tinha reputação. Maquir era um homem que tinha, aleluia, uma habilidade terrível e era acostumado a vencer. A Bíblia não conta e também a teologia não fala, nem os livros históricos, o que foi que paralisou a vida de Maquir. Mas isso é um exemplo do que acontece na nossa vida. Situações acontecem a todo momento, a qual o diabo levanta para tentar nos paralisar, porque chega no nível que as forças se acabam, chega no nível que a esperança vai embora e a fé abala, e muitas das vezes nós não encontramos saída. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que aqueles que esperam no Senhor serão renovados como a águia. Pastor, eu não estou entendendo, vou te explicar. Ele não foi Mefibosete para a casa do João da Verdura, ele não foi para a casa de um açougueiro, ele foi para a casa de alguém que tinha o hábito de vencer. Era um homem que tinha o hábito de conquistar, era um homem que tinha o hábito de ir para a guerra e já saber que quando ele voltasse, ele voltava, aleluia, com a vitória na sua mão. Pastor, eu não estou entendendo, eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que está enfrentando uma crise, talvez está dizendo Deus esqueceu, mas Deus está dizendo para você: olha a tua volta e vê quem está do teu lado, olha quem eu tenho colocado para te auxiliar, olha para quem eu estou trazendo para perto de você para te instruir. Você não está na igreja do fulano de tal ou da Betânia de lá, não. Você está na igreja, aleluia, aonde tem um pastor e uma mulher de Deus que tem visão, graça, sabedoria, gosta de Bíblia e que tem conteúdo para te dar para você conseguir vencer. O que o céu está liberando para a tua vida e para a nossa vida aqui nessa noite é: aproveita a oportunidade, as crises e a situação que você está vivendo hoje, porque parece que Deus esqueceu, te jogou no deserto e de lá Ele não vai te tirar. Mas Deus nesta noite me trouxe aqui para te dizer: Ele te levou para a escola do Senhor, Ele te levou para uma faculdade, Ele te levou para um lugar de aprendizado. Ele está te fortalecendo, Ele está te revestindo, Ele está te preparando, Ele está te capacitando, Ele está te ensinando, Ele está fazendo você entender, porque quando você chegar no lugar onde Deus está preparando para você, você não vai se frustrar, você não vai se culpar, você não vai se perder, você não vai se envergonhar. Quando você abrir a boca, alguém grande vai parar para ouvir, porque dentro da tua vida tem um espírito de excelência, uma graça de Deus que não veio de você. Deus colocou e depositou e investiu na tua vida. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite que está cabisbaixo, tentando, pensando em desanimar, mas eu vou te dizer: nesse processo eu estou trazendo renovo, eu estou trazendo restauração, eu estou trazendo cura, eu estou trazendo preparo no céu para o nível que você vai viver daqui para frente. Ele vai para a casa de Maquir, e quando ele chega na casa de Maquir, é longos anos. É como na escola que nós estudamos durante a nossa vida. São mais ou menos 12 anos, um pouquinho mais estudando, até chegar no último nível da escola. Só que se nós somos alunos que prestam atenção, entendem a matéria, passamos de ano. Senão nós reprovamos e temos que passar pelo mesmo ciclo. Aí pega essa daqui e leva para a tua casa. Tem gente que nunca sai do deserto, tem gente que nunca sai da prova, tem gente que nunca se renova. Sabe por quê? Vai para uma igreja, o pastor quer ensinar, ele ensina, o cabeção olha e fala assim: não quero aprender isso, eu já tenho um nível espiritual elevado, conhecimento teológico elevado. Quem é fulano para falar alguma coisa? Deixa eu te dizer uma coisa. Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 12, fala assim, aleluia, que nós devemos lembrar no dia da nossa mocidade. Mas no versículo anterior ele vai dizer assim, ó, que escrever livros é bom, estudar e fala da carne. Pastor, você está pregando contra a teologia, eu não sou louco. Sabe o que o texto está dizendo? É bom estudar teologia para você conhecer a parte, aleluia, teológica, a parte, aleluia, histórica, a parte, aleluia, catedrática, conhecer os vernáculos, o hebraico, o grego, o latim, o pentateuco, o sinótico, aleluia, os profetas pequenos, o profeta maior. Tudo isso é muito bom. Só que o melhor de tudo é você conhecer a palavra, conhecer o Deus da palavra, ter experiência com a palavra, para que as letras desse texto sagrado salte sobre os teus olhos e traga a revelação do céu
tocar e achar da área. Jesus está aqui, ó. Aleluia. Quando nós vamos observar, eu tenho que correr porque o tempo é pouco. Aleluia. Aqui ele vai pegar então, aleluia, e vai passar. Ele não tem uma síndrome que muitos têm. Por quê? Porque na escola de Deus ele não coloca professor soberbo. O pastor me explica. Eliseu sabia que Deus ia, aleluia, um dia honrar a sua vida, mas do lado dele tinha um aluno mau. Que nome era do aluno dele? Geazi. Tanto que a mulher teve sabedoria, experiência, discernimento do céu, para olhar e ver que Eliseu era um homem de Deus, porém Geazi não discernimento. Quando Deus levanta Elias sabe que ele vai ser substituído e que na escola de profeta que ele fundou, ele vai ter que levantar o menino que está atrás da 12ª luna de boi, para poder, aleluia, substituir e o ministério não parar. Elias não mata o menino, Elias não apedreja o menino, Elias até tenta, porque ele acha que o que ele vai acontecer dali em diante, depois de ser tomado para o céu, vai ser muito pesado para o menino, é o capote de Deus. Aí não chão tem peso, mas aí Eliseu ele olha para Elias e diz assim: eu não vou te apartar de ti, eu quero a unção dobrada do que você tem. Pastor, eu estou entendendo. Deus vai subir no nível de conhecimento, de unção, de revelação, a ponto de você constranger. Isso aqui é escola boa. É você olhar para o pastor e falar: eu quero porção dobrada do que há de ti e no teu ministério. Eu quero, pastor Leão, porção dobrada do que há em ti e no teu ministério. Exemplo bom você copia, exemplo bom você segue, exemplo bom você quer porção dobrada, exemplo bom você aprende e discipula outro para ter a mesma unção e a mesma integridade que você. A Bíblia Sagrada vai dizer então que eu não vejo Moisés matar Josué sabendo que Josué vai substituir, aleluia, Moisés depois do tempo da velhice, quando chegou a tomar para ele. Ele não tem síndrome, aleluia. A Bíblia vai dizer então que Maquir, ele não tem essa síndrome. Ele vai olhar para, aleluia, Mefibosete e vai colocar ele dentro da sua casa, vai permitir que ele coma no que tem na sua mesa. Ele vai investir, ele vai sustentar, não só de pão, não só de água, ele vai sustentar, aleluia, trazendo para o menino conhecimento para poder forjar o caráter, porque todo mundo sabe do caráter de Saul. Saul, ele profetizou 2 anos, foi cheio do Espírito por 2 anos, só que a Bíblia fala que ficou 36 anos sem a presença de Deus. O seu, aleluia, o seu neto não vai ser da mesma forma. Por quê? Porque Deus, antes de colocar no lugar de destaque, Deus trata o caráter, Deus trata o coração, Deus ele trata de uma forma abençoada. Sabe por quê? Mefibosete tinha toda a oportunidade para se levantar, crescer, mesmo tendo a castanha quebrada, sendo aleijado, e dizer assim: eu vou vingar meu avô foi morto, eu vou vingar quem matou ele e vou vingar Davi, aleluia, porque tomou o trono do meu avô. Pastor, só que dentro do coração de Mefibosete não tinha espírito de vingança, no coração de Mefibosete não havia amargura, dentro do coração de Mefibosete não tinha sentimento de, aleluia, de guerra, de peleja, contento ou de rixa. Dentro do coração de Mefibosete tinha um coração que era o segundo coração de Deus. Pastor, eu estou entendendo, para mim chegar no nível que Deus tem para a minha vida, eu tenho que ser como águia, trancar as penas, afiar as garras, tocar o pico e ainda se lançar nas águas profundas salgadas, que vai trazer dor na minha alma, que vai me confrontar, mas que quando eu sair de lá, eu sairei curado. Eu não estou pregando para alguém que está só ferido. Se estiver ferido, hoje as águas dos oceanos do Espírito estão liberadas sobre esta casa, neste altar, pelo poder da palavra, desde o início deste culto. Se você quer se lavar, se você quer se curar, se você quer ser regenerado, transformado e renovado, entra nessas águas espirituais desta noite e seja curado pelo poder da palavra. O tempo que mais dói na nossa vida é o tempo da espera. Mas o tempo da espera é o tempo da forja, é o tempo do preparo, é o tempo da lapidação. Por isso que a Bíblia faz o batismo do Espírito Santo, batismo com fogo. Batismo do Espírito Santo é cheio.
de Deus. Ser cheio do Espírito que habita em Deus. Batismo com fogo é o batismo que vai trazer a santificação. Quando você fala de renovo, automaticamente você está dizendo: Senhor, eu estou disposto ao Senhor me refinar como ouro no fogo, para tirar toda impureza que há em mim, para que o teu Espírito possa habitar e fazer como já foi louvado, trazer renovo para a minha vida. Mefibosete passa o Senhor todo conhece a história, e daqui a pouco um homem que está desacreditado e que tem um tempo como seu inimigo, porque ele não tem mais esperança que um dia a sua história vai ser restaurada. Ele não tem mais esperança que um dia alguém vai lembrar seu nome e seu endereço. Ele não tem mais esperança que um dia ele vai tornar-se campeão de novo, que ele vai se tornar um desbravador. Tem alguém junto com ele que tem também um sentimento parecido. Por quê? Porque ele tem a sua descendência toda morta ao fio da espada. Ele nasceu perfeito, mas teve suas pernas quebradas. Ele está agora na cidade de Lodebar, e a Bíblia vai dizer que de repente, se você agora você está mal, quando está tudo parecendo que vai continuar, aleluia, parado, quando ele parece que vai ficar nesse esquecimento, quando, aleluia, parece que a vida dele não vai ter um renovo, um recomeço, uma nova oportunidade, começa a se ouvir na cidade barulhos de carruagem entrando. Pastor, não estou entendendo. Quando não nasce uma palavra movida profética no céu, quando não há um anjo que desce e diz: vou fazer. Quando Deus não levanta ninguém, ele está no silêncio, muitas das vezes ele nem vai revelar, ele já vai trazer, materializar logo na tua vida aquilo que ele tem para fazer. Começa a ouvir o som das carruagens vindo, aleluia, em direção. Pastor, o que Deus está dizendo? As carruagens estão vindo, porque o dono do céu que conhece a tua história, a tua vida, mesmo que você tenha por esquecido, e mesmo que você tenha ele portativo, ele sabe teu endereço, ele sabe teu nome, ele sabe seu CPF, ele não perdeu o controle nem a sua geolocalização, ele sabe do que você precisa para onde você mora, e ele está indo ao teu encontro para abençoar você aqui nessa noite. A Bíblia Sagrada vai dizer que as carruagens saem, chega na casa de Mefibosete, chega na casa, perdão, de Maqui, e aí nós vamos ver, sabe por quê? Coisa boa é você receber instrução. Coisa boa é você receber, aleluia, uma mão imposta para nos levantar no ministério. Coisa boa é você receber óleo na cabeça e, aleluia, vinho novo no coração. Coisa boa é você ter alguém que estende a mão para você. Bom é ter alguém que dá conselhos bons, porque nem todo conselho é bom. Tem conselho que vem dar vestido com uma roupagem de que é de Deus que não é. Só que na vida de Maqui não havia veneno, e na vida de Mefibosete havia uma coisa chamada, que nesse tempo se perdeu, chamada gratidão. Quando as carruagens chegou, aleluia, é verdade que não vieram atrás de Maqui, vieram atrás de Mefibosete. Só que a unção que você recebe é um som que você respeita, é um som que você atrai. Sendo Mefibosete grato a Deus por ter alguém na sua jornada que somou, que agregou, que deu conhecimento, derramou unção, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando as carruagens vêm atrás de Mefibosete, eu quero crer que Maqui vai também. Pastor, não estou entendendo. O gesto, o filho da mão, o hino que diz: você vai morar na casa do rei, você vai se vestir como rei, você vai, aleluia, comer na mesa do rei. Só que, aleluia, Mefibosete não vai sozinho, porque quem tem gratidão, quando ele levanta ele na terra, ele tem prazer em ajudar e levantar outras pessoas também. A pastora já pegou, eu tenho que continuar pregando na mesma sintonia da pastora. Aleluia, você tem que, aleluia, ser grato a Deus. Por quê? Porque Deus vai te levar para um nível que você vai ter discernimento, que você vai ter unção, que você vai ter uma honra, que Deus já estabeleceu um lugar para te levantar. Mas não esquece, pelo amor de Deus, de quem pagou preço por você de coração. Não esquece de quem investiu em você quando você não era nada nem ninguém. Ei, tem gente que quando Deus levanta o nariz e diz assim: eu sou cara, eu aconteço, eu faço o que o Alex Gonçalves diz lá no Nordeste: se Deus ficar tomada, não prega, não canta, não faz mais nada. Se Deus deixar de ser ao céu, a unção não desce, Deus não liberta, Deus não cura, Deus não fala, Deus não faz, porque aquilo que recebemos, não recebemos de nós mesmos, nós recebemos daquele que está sentado no alto subindo todo. É Ele que levanta, é Ele que enche, é Ele que capacita, e a glória dele, a unção dele está neste lugar.
Jesus está comigo. Eu estou no primeiro, eu estou no segundo. A Bíblia vai dizer no livro de Salmos, capítulo 75, que Deus tem um tempo, que Deus tem um lugar reservado, preparado. Quando eu vou para o livro de Jeremias, capítulo de número 52, o verso número 28 e seguir, vai dizer que Deus, Ele vai trazer renovo na minha tua vida, quando nós entendemos que o povo foi levado ao cativo à Babilônia, 80 anos no cativeiro. A Bíblia diz que teve Nabucodonosor primeiro, aquele que construiu uma estátua e depois comeu o capim, com raiz e tudo. Aleluia, de Raimundo veio junto ainda, mas depois tem o seu neto, Nabucodonosor II, por nome de Belteshazzar. A Bíblia vai dizer então, aleluia, que ele vai assumir o trono, mas tem algo sobre a vida de Belteshazzar. Por quê? Porque ele não vai levantar no trono com o mesmo coração de seu avô. Por quê? Porque Deus visita a genealogia e renova a história. Pastor, o que você está querendo dizer? A primeira coisa é: Deus instrui, Deus capacita, Deus honra, Deus não se esquece de quem honra Ele e quem ajuda como ferramenta. Segundo, Deus, Ele coloca o nome no lugar de salto, Deus honra a sua cabeça, Deus traz, aleluia, um tempo de glória e de honra, mas mesmo que alguém se levantar, Deus ainda tem poder para restaurar e trazer renovo. A Bíblia vai dizer que o último rei de Israel, antes do povo ser levado para cativo para a Babilônia, foi um rei por nome de Jeoaquim. A Bíblia vai dizer que ele foi um homem justo, reto, íntegro, mas Deus cumpriu a sua promessa no seu tempo, levou o povo cativo para a Babilônia. A Bíblia vai dizer então que ele fica mais ou menos 25 anos preso, 25 anos com uma dor no seu coração. Pastor Wilton, que dor é essa? Ele vai ser levado para o calabouço. Todo mundo conhece sobre história geográfica, bíblica, histórica, técnica, que quando o rei ele vai tomar o seu reino, aleluia, a cabeça dele vai a prêmio, a sua descendência vai a prêmio, como foi o primeiro rei por nome de Saul. A Bíblia Sagrada vai dizer que isso é historicamente infalível, acontece com todos, mas Deus, no meio da crise, da adversidade, Ele preserva a minha vida e a tua vida. A Bíblia vai dizer então que ele está agora preso. Imagina, pastor Adriana, 25 anos, todo dia, 365 dias por ano, 12 meses, aleluia, 54 semanas, aleluia, pensando, imaginando que a qualquer momento o mensageiro vai vir e vai dizer: chegou o dia de ir para a forca, chegou o dia de nós passarmos a lâmina, a espada no teu pescoço. A morte está batendo todo dia, mesmo sem ter chegado o dia da sentença ser cumprida. O decreto já está pronto, já foi liberado, é o decreto de morte. A Bíblia Sagrada vai dizer então que passa 25 anos. Lembra da irmã Ana? A aflição que foi 35 anos para esperar Deus entregar o milagre. Agora imagina 25 anos esperando, aleluia, para a morte. É algo terrível, abala a alma, abala o psicológico do homem, abala tudo, as estruturas do homem abalada. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele está lá sofrendo, agoniando, angustiado, depressivo, tendo todas as doenças que você pode adquirir dentro de uma prisão, aleluia, sobre o seu corpo, sobre a sua pele, sobre a sua, aleluia, pelo seu organismo, seus órgãos internos. Só que a Bíblia vai dizer que ele está lá, tem gente no trono, mas Deus fez quem está no trono se esquecer de quem está no calabouço. Pastor, não estou entendendo o que você está dizendo. O livro de Salmos, capítulo 40, diz: esperei com paciência no Senhor. O que ele está dizendo? O meu tempo não é para te destruir, o meu tempo não é para te levar para a ruína, o meu tempo é eu te preservando para aquilo que eu tenho preparado para você. Mesmo quando o homem já liberou uma palavra de morte, a Bíblia Sagrada vai dizer então que quando ele está lá 35 anos, a Bíblia Sagrada vai dizer: se você não agora você trabalha, eu pago de empregar, vou comer uma pizza com o pastor e tomar Coca-Cola, que eu já vim entrar ali agora. Ele pega, aleluia, está lá no calabouço, com roupa de prisioneiro, de presidiário. A Bíblia Sagrada vai dizer que chega um mensageiro, o mensageiro chega para ele e fala: você é o rei Joaquim, está sabendo que teve uma mudança lá no trono? Ele vai olhar e vai dizer: estou sabendo. Então, o que você veio fazer? Eu vim trazer uma mensagem do rei para você. Ele vai olhar e vai pegar o cabeção, vai dizer: a casa caiu, o B.O. se levantou, o menino chegou querendo mostrar serviço, e aí ele vai dizer: vai, fala logo que eu já sei que a sentença de morte. Ele vai dizer:
mensagem nenhuma por enquanto. A única coisa que eu tenho para te dizer é que acompanhe sempre nessa cadeira. Daqui a pouco chega alguém com a lâmina afiada, ele vai olhar e fala: você decapitado aqui dentro da prisão do calabouço. Aí vem alguém, corta o cabelo dele e deixa na régua igual o cabelo do João Vitor. Daqui a pouco ele pega, faz a barba, deixa bonitinho. Ele não está entendendo nada, ele pensou que alguém ia degolar ele, queria aprender a cabeça. Ele não está entendendo, mas enquanto ele está ali sendo tratado, ele foi perseverado e ele é igual vinho. Quanto mais anos passa, melhor ele fica. Aleluia, melhor é o gosto que ele exala, melhor o cheiro que ele tem. A Bíblia Sagrada vai dizer então que Deus está preservando, mas agora chegou o tempo do tratamento. É Deus mudando a situação. A Bíblia vai dizer então que agora ele tem o cabelo cortado, o cabelo, aleluia, bem tratado, a sobrancelha bem arrumadinha na régua, a barba também. Aí ele fala: o rei quer ter uma audiência com você. Ele fala: pronto, me arrumaram para morrer. Quando ele vai, aleluia, se apresentar para o rei, eles banham ele, deixa bonitinho. Quando chega na presença do rei, o rei olha para ele e pergunta: qual é o teu nome? Aí ele vai dizer: meu nome é Joaquim. Ele disse: então era você que era rei de Israel, como teu avô tomou de Israel, aleluia, e trouxe um povo cativo aqui da Babilônia. Ele vai dizer: me mata logo de uma vez, que eu já sei o que você vai fazer. Ele olha para ele e fala: que negócio de morte, eu sei quem você é, eu sei o que você fez, eu li nos históricos do rei de Israel quem era você, quem deu a intimidade, o nível de intimidade que você tinha com o céu. E eu quero te dizer: ei, por favor, ei, mensageiro, chama o estilista, porque eu quero que você tire a roupa de prisão e coloque as roupas que era dele. Tem gente que não vai entender, não está entendendo, por isso eu vou pregar. Aleluia, nós estamos na conferência renovo, e para renovar Deus renova tudo. Deus renova coração, Deus renova caráter, Deus renova revestimenta, Deus renova e muda teu endereço. Quando ele quer abençoar, e nesta noite Deus, ele me trouxe aqui para te dizer: eu vou fazer uma coisa nova na tua vida e vou destruir sentenças para renovar o propósito que eu liberei sobre a tua vida nesse lugar. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele não entende. Aí você me pergunta: ele está com roupa de prisioneiro, roupa de humilhação, roupa de destruição, roupa de vergonha. Era a assinatura dizendo que ele tinha sido vencido. Só que daqui a pouco, o que acontece? Ele é restaurado. O que ele havia perdido foi renovado. Como se um juiz é juiz e tiram ele da posição de juiz, tiram aquela toga. Se é um agente penitenciário, tira as roupas de agente penitenciário e a arma. Se é um policial, general do exército, alguém no âmbito militar, colocar a farda. Se ele é rei e ele foi envergonhado, vão tirar o que dele. Aleluia, o servo, dão na coroa e as 10 reais. Quando ele menos espera que o rei libera a palavra, o estilista do rei vai trazer a roupa, a túnica na medida certa. Vai colocar a coroa na cabeça dele. Vai colocar ele num trono parecido com o de um rei. Ele não vai se tornar de novo na posição que ele tinha. Mas o texto de Jeremias vai dizer que ele vai ser o segundo homem do reino de Nabucodonosor. Levanta a tua mão que eu vou profetizar que eu aguento agora. Deus está trazendo para você um recado do céu da tua vida. O renovo dessa conferência vai ser tão grande que ele vai vestir você, que ele vai ornar você por dentro e por fora, que ele vai mudar até os seus pensamentos, a tua visão, vai alinhar a missão que ele tem na tua vida, o propósito, e ele vai dizer para você nesta noite da seguinte forma: eu vou tirar você da humilhação, da vergonha, e vou colocar você com vestes novas, em lugar de destaque, em lugar de honra. A teu povo vai olhar e vão dizer: verdadeiramente a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. Deus está te levantando nessa conferência, renovados, aleluia, para ter um renovo da tua chamada